filhos, Marcelo, André, todos votaram ontem, né? E é uma coisa incrível. O Brasil foi dormir atônito com o resultado da eleição e acordou hoje tentando tirar algumas conclusões, né? Então, vamos lá para algumas conclusões que a gente pode tirar. A primeira, as pesquisas erraram, mas de um jeito retumbante. Para não ser tão injusto com as pesquisas, não a Bahia, mas da Bahia para cima elas acertaram bastante. Mas olha, é inacreditável como teve erro. Então, como a gente não pode imaginar que os institutos de pesquisa se encontraram e falaram, vamos fazer um negócio bem ruim, vamos errar, porque aí todo mundo começa a falar mal da gente e o nosso negócio fecha. Não é isso, óbvio que não é isso. Mas tem algo aí que é o seguinte, a metodologia que eles empregam já não consegue capturar o sentimento, a opinião da sociedade. Pode falar que é diagnóstico, não é prognóstico, mas aí então, se não tem nenhum valor, mas zero valor preditivo, zero, só vale a pesquisa da manhã da eleição, ou só vale a pesquisa da boca de urna feita depois da eleição, mas para isso tem um negócio chamado apuração. Então, algum valor a pesquisa tem que ter. E é de se perguntar qual é o valor. O valor dá para a sociedade uma direção de para onde as coisas estão indo. E a metodologia empregada está sendo questionada. Hoje, o que os integrantes, diretores de institutos de pesquisa, depois de ter tomado vários remédios para dor de cabeça, depois de ter que dar muita explicação para os clientes, depois de ter que conversar bastante para tentar explicar por que eles devem continuar a fazer, por que vocês vão me contratar, olha, eu queria vender uma pesquisa, enfim. Eles estão discutindo o seguinte, será que as pessoas que a gente aborda e que não respondem às nossas perguntas são iguais às pessoas que a gente aborda e que respondem às nossas perguntas? Hoje, a resposta que eles estão tentando decifrar é se sim ou se não, mas achando que não. Achando que as pessoas que não respondem às pesquisas formam um jeito de pensar muito diferente e que, ao pegar uma pessoa, mesmo gênero, mesma idade, mesma faixa de renda, mesmo CEP, só pelo fato, escolaridade, só pelo fato dela responder, ela já é diferente daquela que não responde. Razão pela qual as pesquisas erraram como erraram. Então, uma reflexão sobre a metodologia, sobre como capturar o sentimento da sociedade, porque é esse o objetivo da pesquisa, é uma ferramenta capaz de capturar o que as pessoas realmente pensam, precisa ser feito. A segunda discussão, e que está encerrada, essa que eu falei está iniciada, né? Está iniciada, está lançada. Basta ver os números os que produziram erros olímpicos. Pessoas que deveriam estar em primeiro lugar e que sequer, deveriam, eu digo pelas pesquisas, né? Apareciam em primeiro lugar para ganhar no primeiro turno e sequer foram para o segundo turno. Pessoas que deveriam estar, segundo as pesquisas, em segundo lugar e que pularam lá para frente de uma maneira impressionante. É incrível, realmente é incrível. Bom, mas tem uma discussão que foi encerrada. Essa que eu falei vai começar, mas tem uma que foi encerrada. Que é a da confiança das urnas. Acabou, né? Não tem mais o que falar das urnas. Porque o lado que mais questionava as urnas é o lado que mais ganhou. As urnas, o debate é fora de propósito. E é um negócio muito interessante. Aí, outra coisa curiosa, né, e eu acho que é importante, né, porque as urnas elas produziram um Brasil mais à direita do que aquele Brasil das pesquisas. Isso é um dado interessante, né? Você pega, por exemplo, em São Paulo, as pesquisas davam Márcio França na frente, com o astronauta atrás. O astronauta, não é que ele ganhou do Márcio França e, portanto, é na margem de erro. Ele levou metade dos votos de São Paulo, o astronauta. No Espírito Santo, Rose de Freitas estava na frente e deu Magno Malta, que é de direita. Em Goiás estava Marconi Perillo do PSDB e deu Wilder Moraes do PL. No Rio Grande do Norte,
Carlos Eduardo do PDT na frente, deu Rogério Marinho, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Em Sergipe era Valadares Filho do PSB, deu Laércio do PP. Então, as urnas produziram um Brasil mais à direita do que as pesquisas que mostravam um Brasil um pouco mais à esquerda. De forma que, justamente, os partidos de direita que questionam, né, e liderados pelo presidente Bolsonaro, questionam as urnas, não vão. Acabou a discussão, legitimado as urnas, basta ver o resultado e a posição das pessoas. Mas o grande fenômeno dessa eleição, e eu acho que é o fenômeno político mais impressionante dos últimos tempos, é o surgimento de um partido forte de direita, mas um partido ideológico de direita. A gente já teve um partido, a gente já teve grupamentos meramente fisiológicos, grupamentos, embaixadores. O Lavareda falou ontem à noite até, nas entrevistas que deu, em pequenos microempreendedores individuais, cada parlamentar um microempreendedor individual, pois o PL, com seus 99 deputados na Câmara, representa uma nova força viva. Eles são seguidores de Bolsonaro? Seguidores, eles são bolsonaristas? Ou eles pensam uma lista de coisas que o Bolsonaro também pensa e expressa, ainda que seja só uma semelhança, ou seja, eles enxergam o Brasil de um jeito que é semelhante ao do Bolsonaro, mas não porque o Bolsonaro pensa. É por semelhança. Se amanhã o Bolsonaro não estiver aí, eles vão continuar a pensar a mesma coisa. E é uma força muito forte, muito forte. 99 deputados num país fragmentado com 30 legendas, 30 e tantas legendas, é um negócio impressionante. O Brasil já teve fenômenos partidários que merecem registro. Um deles é o MDB, que chegou a ter 260 parlamentares em 1986. Mas a gente não tinha tido ainda uma eleição presidencial direta. Em 1990, ano seguinte à eleição presidencial, que foi solteira de 1989, mas foi uma eleição congressual, eleição para deputado, para governador e tal, o MDB apareceu com 100 deputados. Depois, em 94, chegou a 107 deputados e a partir daí começou a cair. 83, 75. Chegou a dar uma crescidinha na reeleição do Lula, foi para 89, depois 78. Agora, o MDB que saiu das urnas tem 42 parlamentares. O PSDB chegou aos 99 também, como o PL agora, na reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Exatamente na reeleição, como agora na eleição que pode resultar na troca de presidente ou na reeleição de Jair Bolsonaro, 99 tucanos na Câmara dos Deputados, depois 70, 66, 54 e agora o PSDB, junto com Cidadania, tem 18, uma coisa incrível, né? O PT passou de 90 na eleição de Lula, porque o PT nasce com 13 deputados, 16 deputados lá em 86, 35, 1990, depois 91 deputados em 2002. E então começa a cair. 83, 86 deu uma subidinha, né? 68, e agora deu uma subida com a volta do Lula. Ou seja, ter uma força de direita deste tamanho produz um tipo de debate no Congresso Nacional, no Parlamento, que é uma barreira muito forte à ação do Poder Executivo. Seja o Bolsonaro, seja o Lula. Não é assim, o Bolsonaro chega, ele vai ter a direita solidária, aberta a uma agenda, desde que a agenda dele seja uma agenda que combine com a agenda do PL e de outros partidos de direita que formam uma base muito forte acima de 270 deputados quando você soma todas as legendas de direita contra menos de 140 quando você soma as legendas de esquerda. Então, você tem um Congresso de direita esperando o novo presidente. Se o novo presidente for o Bolsonaro, transformações podem ocorrer desde que as transformações que o Bolsonaro proponha dialogue com a agenda dessa turma. Então, não pensa que esse grupo que chegou
É um grupo de fisiológicos que vão grudar no Bolsonaro ou é um grupo de fisiológicos em quem o Arthur Lira vai mandar, em quem o Centrão vai mandar, em quem o Ciro Nogueira vai mandar, do PP Ciro Nogueira? Não é isso, não é assim. O Arthur Lira e hoje os caciques do Congresso Nacional e os caciques do governo federal vão ter que olhar para esse grupo e dialogar na linguagem desse grupo. Partido presidido pelo Valdemar Costa Neto, que não imaginava, talvez, que fosse sair tão grande dessa eleição. É uma força muito forte. É realmente a grande novidade dessa eleição é o surgimento desse partido de direita na Câmara e muito forte no Senado. Jair Bolsonaro sai forte dessa eleição? Claro que sai forte dessa eleição, porque ele conseguiu eleger vários senadores, ele conseguiu ter uma bancada pronta para uma agenda conservadora, para uma agenda de direita. O desafio dele agora é matemático. Ele tem 43 ponto alguma coisa dos votos, Lula tem 48,4 dos votos, falta pouco para o Lula, falta mais para o Bolsonaro. Vai conseguir virar? O Lula já teve 48,5% dos votos, agora 48,4%, mas ele era o presidente da República em 2006. E o Geraldo Alckmin não tinha 43,5%, tinha 41,5%. E terminou a eleição menor do que começou. Terminou com 39% e o Lula passou de 60%. Agora vamos ver o que vai acontecer. A briga presidencial está em aberto. É claro que o Lula tem uma posição mais confortável, é evidente que o Bolsonaro adoraria ter a votação do Lula, e é evidente que o Lula gostaria de ter o poder que o Bolsonaro tem, que ainda temos um pagamento de Auxílio Brasil, a economia está melhorando, o desemprego está caindo, então as ferramentas de interferência na votação que o governo tem, que o Bolsonaro tem, são muito maiores do que as do Lula. E lado importante é que Lula e Bolsonaro, que passaram a campanha um atacando o outro, sem explicar muito o que fariam se fossem eleitos, ainda que alguém possa dizer que o Bolsonaro está aí, a gente sabe, o Lula pode dizer, eu fiz aquelas coisas, vocês sabem também. Não, eles agora vão ter que, frente a frente, e começa domingo, no debate na Band, começa no domingo agora. Eles vão ter que discutir saúde, educação, vão ter que discutir infraestrutura, vão ter que discutir renda, emprego, segurança pública. Não vai ter carta branca. Não vai ter carta branca. Uma vitória em primeiro turno seria uma carta branca. Agora tem os dois sem as impurezas dos padres Kumon, Kelmon, Kelson, Kelvin, sei lá, sem o ruído dos nanicos. Você vai ter um debate de gigantes, de dois líderes com voto, muito expressivo. A gente tem em alguns estados gente indo para o segundo turno, um candidato com 26, outro com 25. Aqui não. Um com 48 e tanto e outro com 43 e tanto. Quer dizer, é um Brasil realmente disputando as franjas das franjas das franjas. Quem está no limite? Quem tem mais poder de crescer? Como é que vai ser esse desfecho? A gente vai acompanhar. Registre-se, portanto, o erro retumbante das pesquisas. Os institutos vão ter que se visitar, vão ter que fazer terapia e vão ter que rever a metodologia. A cravada indiscutível, acabou a discussão das urnas, não tem mais o que falar, e o surgimento do partido de direita. Vamos torcer para que o segundo turno, sem as impurezas dos nanicos, consiga produzir um debate de ideias. Posso estar sendo otimista, talvez a gente tenha só achincalhes e ataques, mas a oportunidade está dada e o Brasil espera isso.